áudio? O áudio tá rolando já. Tá rolando o vídeo. Nós lá. O vídeo foi difícil hoje, né? Tá rolando. Difícil. Mas aqui, cara, a gente tá na casa nova, olha que beleza isso aqui, cara. Pois é, olha lá. Maravilha, Comemoração cara. É o 20º episódio já? Esse é o 20º episódio, né? Esse é o 20º episódio, cara. Então, agora estamos em casa nova. Muito legal, cara. Eu acho. Isso. Então, Vina. Opa! Senhor Vício Escopacasa. Vício Escopacasa. Tudo bem? Tudo bem aí. Ai, cara. Então, esse episódio, não só pela casa nova e tal, mas ele é muito especial, cara, que ele é quase que uma continuação, cara, do episódio passado que a gente teve, porque a gente vai falar aqui de algumas substâncias. A gente fez um episódio sobre anestesia. Olha. Né? Foi. E a gente vai falar aqui sobre uma substância que tem muito a ver com a história da anestesia, né? Que é exatamente o ópio. Né? Então, a tradição aqui é a gente começar com uma historinha. Uhum. Né? Então, senhor Vinícius, sim. Imagine-se que você é um lord inglês. Lord inglês. Certo? É fácil me imaginar. Parecido. É bem fácil. E aí você decide ir lá na China, né? Você tá ali no século 18, 19, tá visitando a China, a negócios, né? Enquanto você tá numa ruazinha assim, e você vê um lugar meio empoeirado, mas muito movimentado, assim, pessoas entrando e saindo, uma fumaceira e tal, saindo de lá, e tem uma escada longa assim para entrar, né? E aí você chega perto, fica curioso, decide entrar, certo? Certo. E aí você tá subindo a escada, aí você escorrega, bate a cabeça e morre e você se ferrou. Pô, acabou já, pô? Então, na verdade você não tem nada a ver com a história. Que legal! Eu te botei só por vingança. Que nas histórias eu sempre entro e eu me ferro. Entendi. Mas o que é mais importante, cara, é que nessas casas, na China dessa época, funcionava uma coisa chamada casas do ópio, onde as pessoas entravam exatamente para consumir o ópio, né? Só para dar um background rapidinho aqui, o ópio, ele vem de uma planta chamada papoula, né? Que ela é proveniente ali da região da Ásia Menor, que é a parte mais ao leste da Ásia. Então você pega de Turquia, um pouco para cima do Egito e tal, e ela é proveniente dessa região, e ela é extremamente antiga, cara. Tem uma história assim acho que o dado mais antigo que tem de cultivo da papoula é de 5.000 anos atrás, na civilização dos Sumérios, cara, que foi o berço da civilização. Do mundo inteiro. Uhum. Inclusive, eles identificaram um diagrama que fala sobre essa planta, e a tradução, a melhor tradução que tem para esse diagrama é planta da alegria. Pra você ter uma noção. Pois é. Então, e assim, a história da papoula, do ópio, de uma forma geral, ela aparece na humanidade em vários momentos, assim, desde do Egito, tem alguns dados que já mostram o ópio aparecendo. Na Grécia também ele foi bem prevalecente. Aristóteles, inclusive, chega a mencionar uma planta que eles identificaram como sendo a da papoula e o do ópio. Pro Império Romano foi extremamente importante comercialmente, e depois foi disseminado pelo resto ali da região do Mediterrâneo, mais para a África, pelo Império Árabe, né? Ela só foi voltar realmente a planta como o ópio que a gente conhece no Game of Thrones. Leite da papoula lá. Tem, né? Tem. É verdade, cara. Aí eu tive que interromper, vai. Mas é verdade. Mas eu só queria falar que ela só foi reintroduzida na Europa de verdade, onde infelizmente não tinham dragões. Foi lá pro século XVI, né? Que ela foi reintroduzida de volta na Europa, primeiramente como um remédio, que tem a ver com um episódio que a gente teve no passado agora, que a gente falou. A gente contou toda a história da anestesia e tal, que envolve bastante isso. O grande negócio é que lá para o século XIX, né, o ópio começou a virar um certo problema, porque ele foi ficando mais popular, né? Inclusive tinham grandes escritores que foram notórios usuários de ópio, independentes, como a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, o Edgar Allan Poe, entre muitos outros da época que eram dependentes mesmo do ópio. Eles, inclusive, tentaram se matar utilizando o ópio.
Ah, né? é? Então. Esse dado é bem bacana, cara. Legal. Mas acho que o mais expressivo da época foi que, bem nessa época da Revolução Industrial, a Inglaterra estava se expandindo comercialmente. A Europa, de uma forma geral. E um dos pontos centrais dessa expansão foi a China. Que a China era um grande negócio, né? Para balancear a coisa da exportação e importação com a China, porque os produtos que vinham da China eram muito importantes para a Europa, que tinha chá, tinha porcelana, seda, Especiaria. Isso, exatamente. Para você compensar essa balança, a Inglaterra ela viu no ópio uma grande ferramenta para balancear essa balança comercial. Vou exportar também de volta para poder recuperar um pouco daquilo que eu estou trazendo de lá. Né? E qual que é a melhor forma de você aumentar uma sua exportação? É criar demanda. Então, uma coisa que a Inglaterra fez assim, e de forma bem pesada e bem não foi muito velado, foi fomentar e incentivar muito o fumo de ópio, o uso do ópio como fumo no território chinês. E aquilo, cara, e o que acontece? A China, ela não tinha a estrutura que as cidades europeias tinham, e ela também tinha outra coisa que ela sempre foi muito populosa, desde aquela época. Então aquilo espalhou de uma forma vertiginosa. Teve assim, aquilo espalhou como se fosse um alastro assim, que pegou a população de uma forma muito rápida. E ao mesmo tempo que aquilo foi com a rapidez que o uso do ópio foi crescendo, os problemas surgiram tão rápido quanto, porque ali ainda tinha o problema da pobreza na região. Bom, culminou num ponto que o governo chinês falou assim, não, isso aqui não está funcionando, então a gente vai impedir totalmente a importação de ópio de fora para o território chinês. E dentre várias medidas, uma que eles tomaram foi que eles pegaram um grande carregamento enorme, eram toneladas de ópio, da Companhia das Índias Ocidentais, que para quem é da nossa idade, assim, estudou história, acho que vai lembrar bastante disso. Sim. Que toda hora eu vi esse nome, assim, da Companhia das Índias, era tipo o Google da época, assim, para quem nasceu nos anos 90, era tipo como se fosse o Google da época, tava em todo lugar. Então, eles foram tomar e destruíram um carregamento enorme de ópio. A Inglaterra não deixou barato. E a resposta que a Inglaterra deu ficou na história conhecido como a Guerra do Ópio, em que ela entrou com um maquinário de guerra muito mais avançado que a China tinha na época e simplesmente destruíram lá e ganharam muito fácil esse conflito. Teve inclusive em dois momentos, mas de qualquer jeito eles ganharam. Isso, cara, foi extremamente significativo para a China, que até hoje está dando problema, porque o que acontece? Depois da Guerra do Ópio, eles assinaram um tratado com a China, e foi nesse tratado que as cidades como Hong Kong, por exemplo, passaram para ser da Inglaterra. Entre outras cidades do porto que eram importantes para a China, passaram para a Inglaterra, que é a decorrência disso a gente está sofrendo até hoje com o problema que a gente vê nos noticiários, né? Agora que ele está falando sobre o problema de Hong Kong, é uma decorrência disso, exatamente por causa disso. Então, assim, cara, para você ver como é que é complicado essa coisa do uso de uma substância e quais são os significados sociais que essa substância tem. De um outro lado, você tem, por exemplo, a folha da coca, por exemplo, que foi do outro lado do mundo, né? Também tem uma história bem antiga, de 3.000 anos antes de Cristo e tal, que era utilizada pelos incas e depois foi utilizado pelos espanhóis os espanhóis eles distribuíam para a população indígena a folha de coca porque eles se tornavam mais dóceis para poder trabalhar nas minas de extração de prata, né? Então foi muito importante no jogo econômico de exploração o uso da folha de coca, que depois foi para a Europa, e lá o Freud era um cara que ele utilizava e incentivava muito o uso da cocaína, né, que era o substrato extraído da folha de coca. Ela foi utilizada também na forma original da Coca-Cola, e é por isso que eu estou com a camisa aqui, que não está muito longe da verdade, né? E, cara,
Mas mais importante para o Brasil, em 1999, cara, teve uma menina chamada Kelly de Almeida Afonso Freitas, que ela assinou com a Rede Globo em 1999 como apresentadora de um programa de TV, né? Acho que era de alguma coisa de pagode, alguma coisa assim. E um pouco depois ela foi contratada pela Warner para lançar como cantora. E aí ela lançou o hit chamado Baba. O nome dessa menina era Kelly Key. O que tem a ver? Então, a Kelly Key, então, é o seguinte, é exatamente a moral da história. Em relação a drogas e substâncias nocivas a todo mundo, as origens e os usos que tem a história, você tem várias. Mas o motivo pelo qual o tráfico existe, as pessoas vendem, só tem um, que é a ganância. Então, para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o Danilo Polverini Locatelli. Opa, beleza? Tudo bem? Desculpa aí pela grande introdução, mas é porque essa história é muito bacana. Importante. Não, você falou um monte de coisa importante para falar sobre esse tema aí. Isso, acho que na história então, já tem muitos elementos para serem conversados aí. Sim, então, desde do ópio de anos atrás até o funk ostentação de hoje, as drogas estão aí e é difícil a gente combater. Você vai ofender muita gente, hein, cara? Toma cuidado, que hoje em dia pra ofender é fácil, viu? Mas tá tranquilo. Mas de qualquer jeito, o Danilo, ele é professor, psicólogo, pesquisador, ele é mestre em psicobiologia na Unifesp e ele trabalha no NEPSIS, cara, que é o Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias. Exatamente, é isso, né? isso mesmo. Tá. Então, cara, acho que pra gente começar o nosso papo, como eu falei de várias drogas aqui, hoje em dia, entre, por exemplo, cocaína, crack, álcool, maconha, cigarro, qual que você hoje julga que é a droga mais, de uma forma, num contexto geral? Assim, qual que você acha que é o vício que é mais nocivo, assim? Qual que é mais transformador na sociedade? Então, acho que a história que você conta no começo, ela já traz elementos bem interessantes pra gente poder falar sobre isso, assim, porque tudo vai depender da época, né, e da história, né, que a gente está vivendo, né, porque isso, acho que não existe uma resposta que não seja temporal, né, não seja temporal, porque assim, naquela época, devido a uma guerra, devido a um processo de aumento da dependência, você pode ter olhado para o ópio, e hoje a notícia da semana é que teve um juiz nos Estados Unidos que processou a indústria farmacêutica por conta da epidemia de opioides lá nos Estados Unidos. Então, assim, também algo bem novo, porque assim, já tinha processos na indústria do tabaco, agora assim, na indústria farmacêutica, por conta de dependência de opioides, para mim é a primeira vez que aparece, quer dizer, que já tem aí os Estados Unidos hoje está olhando para os opioides, volta a olhar com uma preocupação muito grande, por conta da epidemia, né? Os índices aí são altos, né? Tem se ampliado. Agora, para falar sobre isso, acho que a gente tem que pensar em muitas coisas. Primeiro que, quando hoje, se a gente olha, né, assim, as pessoas falam de droga, elas pensam muito no efeito que ela dá pro indivíduo, né? Então, assim, a gente vai lá no centro, tem a Cracolândia e vê a galera usando crack, vê que a pessoa está em situação de rua, a gente já atribui ali o peso do crack como sendo a droga pior ou a mais danosa, né? Mas a gente tem que considerar muitas questões para a gente falar sobre isso. O impacto, né, no indivíduo, o impacto na sociedade, o impacto que causa nos custos sociais, econômicos, familiares, porque a gente tem que sair um pouco dessa visão que ela é biomédica, acho eu, tá? Porque a gente vê a substância, a pessoa ingere, ela sente ali um efeito. Mas isso por si só responde a uma parte de um processo que é do processo do indivíduo, né? Então, assim, nós somos um ser muito mais complexo do que o uso de uma substância, né? A gente tem uma história de vida, a gente vive várias relações, a gente tem aí família, a gente tem trabalho ou não tem trabalho, né? Então, assim,
Quando a gente pensa, por exemplo, o que uma droga pode fazer comigo é diferente do que uma droga pode fazer com uma outra pessoa, dependendo muito do contexto, dos fatores genéticos, É verdade. do que a gente tem aí vivido ou já viveu na nossa história, né? Então, eu gosto de fazer um recorte um pouco mais amplo, num contexto macro, e aí eu posso te falar que o álcool hoje é a nossa grande preocupação, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, o impacto em custos de saúde para o governo, em custos previdência social, você tem aí causa mortes, né, de todas essas drogas. O álcool ele tem ali, é bastante robusto, é uma presença muito mais robusta do que as outras substâncias, né? Causa de morte por acidente de carro, né? Exato. Morte por violência, o cara tá lá no bar, briga e pega uma faca e enche no outro. Então, assim, você tem aí as mortes associadas pelo álcool, elas estão aí na frente de outras mortes por substâncias. E tem o tabaco também, né? Então, assim, se a gente pega tem um índice da OMS, que é o Global Burden of Disease, né? Que ele atribui um peso, né, para a carga global das doenças, né? Hoje o álcool está subindo, já está passando aí o tabaco em relação ao peso que ele tem, né, para as doenças e para a morte das pessoas no mundo, né? Então, assim, hoje o álcool ele ocupa esse espaço. E é curioso, porque assim, lá naquela época, né, se a gente olha o ópio, a aceitação do ópio, ele era bem-vindo e tal. Sim. Hoje essa relação mudou, né? Então, assim, por que eu falo da história? Porque a cada história a gente vai ter uma relação diferente com essa quantidade múltipla aí de substância, né? Se a gente pega no Brasil, a gente tem legalizado álcool e tabaco, fora os medicamentos prescritos, psicotrópicos, né? E aí, então assim, talvez isso mude, talvez a gente tenha aí mais pra frente, não nos próximos 3 anos, né? Mas, sei lá, uma legalização da maconha que pode acontecer. Aí a nossa relação também muda, a história muda, né? É um processo que está acontecendo nos Estados Unidos agora, cara. Eles estão... Um monte de estado já tá... É questão de tempo até que eles liberem de uma... Sim. É porque o esquema federal lá é um pouco diferente do que aqui, então... Cada estado vai liberando aos poucos, até para uso recreativo. Os estados têm mais autonomia, né? Tem muito mais autonomia, é um esquema diferente. Mas por outro lado, a gente também a gente tem uma consciência maior, né? Por causa da informação, da ciência, do desenvolvimento da ciência, né? Então, é engraçado você falar como era aceito e até incentivado, né? Uma droga como ópio. O cigarro, nos anos 50, 60, o cigarro era uma coisa de status, né? Positivo, sim, né? O álcool, até pouquinho tempo também. Mas hoje em dia a gente não pode mais ter, pelo menos aqui no Brasil, não pode mais ter propaganda de álcool, de cigarro. Não, de álcool álcool tem. De cerveja tem direto. Mas tem alguma coisa da cerveja, não teve? Que eles tiveram que tirar, que mudar? Você tem ali a restrição a pessoa que aparece no comercial de cerveja não pode... Numa peça publicitária não pode parecer menos de 25 anos. Ah, tá. Eu lembro que tinha alguma coisa. Tipo mas a Sandy, né? A Sandy não a Sandy parece que tem 16 anos a vida inteira. Pra sempre, né? Tipo pra sempre, não. Eu acho que o álcool é o último desses, que a gente ainda hoje, né, acha que é aceitável, né? Uma droga aceitável, extremamente social, né? É verdade. Então você bebe porque os outros estão bebendo e tal. A gente ainda meio que o álcool pra gente é mais ou menos o que o ópio era pro Freud, né? Por exemplo, né? Exato. É que a gente tem um problema que, assim, não é uma coisa que a gente já discutiu aqui muito no podcast, que o problema não é a informação em si, para que essa informação é utilizada, né? Então, tipo assim, o dado que a gente tem, por exemplo, você acabou de falar, o álcool ele é muito mais nocivo num contexto maior do que outras drogas. Só que é muito mais fácil, por uma questão de política pública, eu apontar, não, o problema é a favela. Tipo assim, lá os caras estão... O problema é a Cracolândia, como você falou. Sim. Os caras estão vendendo lá, eles são o problema. E aí, tipo assim, tá um monte de gente se matando, ou roubando, ou tomando decisões e tal, baseadas no momento em que elas estão embriagadas e tal, e tipo, isso é numa boa, assim, tranquilo, né? Isso ninguém discute. Né? Então, porque é fácil você botar um demônio, apontar pra ele e falar assim, o problema é lá, né? Agora eu tenho uma questão pra ver o que vocês acham. O álcool é esse problema, o maior problema
do Brasil e do mundo, em termos de substâncias que viciam, né? Por que ele é legalizado ou por outro motivo? Essa é uma boa... Essa é a grande questão. Essa é uma né? boa questão, né? Então, assim, uma vez eu vi eu achei muito interessante, tanto até que eu uso em algumas aulas e tal. Eu vi um cara que ele foi coordenador de políticas de drogas de Vancouver, no Canadá, e ele apresentou aqui no congresso. Ele fez um gráfico e ele fez uma curva, né? Fez um U, né? E ele, o que ele falou? O que ele fez, né? Na linha, é difícil falar, né? Assim, eu tô falando aqui, mas enfim, vamos imaginando. Na linha horizontal, ele fez um degradê como se fosse a postura da política de drogas. Então, do lado esquerdo, né, perto do eixo zero ali, uma política mais conservadora e proibitiva. E na ponta dessa linha, uma política mais liberal. Então, assim, a gente tem desde o lado conservador, no extremo, até o lado mais liberal no outro, que seria tudo livre, tudo liberado, sem controle de venda, nem nada. E no meio tem o degradê, né? Então, assim, você vai ter, por exemplo, você pode vender em alguns países hoje, né? Assim, maconha para uso medicinal, né? Você tem que ter um controle do Estado. Então, assim, ela é liberada, pode até ser legal, mas você tem um controle. Então, assim, dentro desse meio do caminho aqui, você tem políticas de restrição. Não é que você vai proibir ao extremo, nem que você vai liberar tudo. O que ele falava? Que o nosso grande problema são os extremos. Porque quando você tem uma política muito proibitiva, você vai ter o quê? Problemas do mercado paralelo. Então, assim, o que você estava falando, né? Do tráfico e tal. Aí o cara para comprar, o cara vai ter que sujeitar tá em risco, polícia parar, não sei o que lá. O cara que está vendendo já está numa condição extremamente vulnerável. Sim. Tanto do comércio interno, externo, você tem aumento de prisões, né, por conta disso. Então, assim, o mercado ilegal num extremo, né, ele começa a acontecer e isso gera problemas. Por outro lado, uma política que não tem restrição nenhuma, como é o que hoje eu acho que a gente tem muito próximo do álcool, você tem um aumento do consumo. E no aumento do consumo, ele falava que você tem os problemas de um aumento da prevalência. Então, assim, você vai ter um maior número de casos de pessoas que se expõem a risco, a problemas de saúde. Então, assim, o que ele falava lá, que eu acho que é muito interessante, você tinha que caminhar por uma política mais do meio, sabe? Beleza. Faz muito sentido. Né? O álcool, beleza, tá liberado, mas vamos restringir, por exemplo, propaganda, que é o que a OMS fala, vamos restringir acesso para valer para menor, ou vamos colocar uma política aí de... o cara que tá no bar, o cara se for pego vendendo para alguém que visivelmente está alcoolizado, ele vai receber uma multa, tem que ter fiscalização. Então, assim, não é que é proibir, né? Não é, e também não é ficar muito proibido. Você tem que achar um meio termo nas coisas, mas assim, com o Estado funcionando legal para poder também fiscalizar. Uma coisa que eu acho que era fácil fazer, fácil entre aspas, mas talvez aconteça em breve, é a proibição das festas open bar, né? Festa open bar eu falo que é o nosso espírito de churrascaria, né, mano? Tipo, mano, eu vou na festa open bar, assim, aí vamos falar que a gente vai na churrascaria sábado à noite. Puta, eu fico o dia inteiro sem comer, mano. Vou na churrascaria, Isso é uma coisa típica do brasileiro. Puta, cara. Mas é exatamente isso, cara, porque é a vontade, então eu vou pegar o máximo que eu puder. Né? O máximo, assim, até eu me matar de comer. Aquela coisa de, vou fazer valer, né? Pra eu não sair perdendo, é aquela ideia, né? De ter vantagem, exatamente, de ter vantagem. Já que eu paguei, eu tenho direito a consumir. Só que, pô, se você fala isso a respeito de uma bebida alcoólica, cara, tipo, você tá sujeito ao cara a tomar muitas doses num curto espaço de tempo. Que ele nem tomaria. Se fosse ele pagando uma a uma. É verdade. E aí você amplia o risco desse cara tá sujeito ali a comportamento de risco como briga, violência sexual, o cara começa a perder a noção de espaço, já não tem mais consciência. Pronto, aí já tá muito mais... Sim. Não, e o problema é que o aparato legal do Brasil também, ele é muito complicado porque ele não tem certas restrições que tem em alguns outros países. Por exemplo, a gente pode beber na rua a qualquer momento, a qualquer hora.
né? Tipo, os Estados Unidos Também, tem muito estado que, tipo assim, você não pode beber na rua. Se você, às vezes, vai transportar uma garrafa na rua, você tem que estar com uma sacolinha marrom, né? Ele não pode aparecer. Mas isso é até hoje em dia. Até assim, hoje em dia. Que a sacolinha marrom pra mim era negócio da Lei proibição, seca lá, né? Da né? lei seca. Da lei lá. seca, né? Não, mas Tem a Austrália uma também, lei, né? É, Tem, a Austrália né? tem. Não, mas você sabe que em filme que aparece o cara... Sei, com- com a sacolinha. É porque não pode aparecer, ele não pode carregar na tá. rua uma garrafa, ele tem que ele não pode beber a garrafa na rua. E assim, às vezes tem muito lugar que, tipo assim, a partir de tal hora, os bares têm que fechar, sei lá, 2 horas, bar fecha. Aqui fica aberto até às 6 horas da manhã. Então, mas né, aí a cara? gente entra naquela outra questão que é a mesma questão das armas, né? O quanto que o Estado tem que controlar o indivíduo, né? Então, mas aí isso que eu acho que é um problema, porque, sem querer ser político, mas tipo, você misturar liberação de arma com um país que pode, os caras bebem muito até às 6 horas da manhã, é muito Eu não sei complicado. se é tão não paralelo assim, cara. Os dois são armas, né? Não, eu acho que o álcool mata tanto, Não, se não mais Eu do que sei, arma. mas mais ainda quando você bota os dois ao mesmo tempo. Isso que eu tô falando. Não, mas eu tô falando, a questão é válida. Não que eu ache que tem que ser liberado, mas é uma questão válida, é um ponto válido. Sim. Né? A respeito da autonomia, né? Da Isso quer dizer, autonomia tipo, do- aqui, a do autonomia do indivíduo, indivíduo, né? quanto que ele tem direito de fazer alguma coisa. Então, mas é por isso que eu acho que o Estado tem que pensar em dificultar um pouco. Não é assim, o Dificultar, cara é. pode ter autonomia, mas assim, dificulta para poder evitar coisas, né? Se você pega essa questão do open bar, tem aí projeto de lei para proibir, mas você tem também tinha uma ideia, o pessoal faz em outros países, para durante 30 minutos e aí eles só servem água naqueles 30 minutos. Entendi. Então, se você faz uma festa que libera bebida e tal, em 30 minutos não entrega mais nada, para um pouco, que são políticas mais de redução de danos também, né? Uhum. Então, assim, o Estado, acho que ele deveria vir com uma intencionalidade de dificultar, garantindo autonomia, beleza, Uhum. mas assim, ó, para você fazer isso, você precisa se esforçar muito para conseguir. Por exemplo, acho que um resultado recente que a gente teve foi a política de tabaco. Se a gente olha aí, década de 90, você falou, você trouxe a companhia das... Eu lembro, né, tipo, a Fórmula 1, né, assim, você tinha lá a McLaren, que era o Marlboro, o carro da McLaren era o Marlboro. era o né? Marlboro, A McLaren tá? era o Marlboro. Marlboro. Né? Pra mim era mesmo. Pô, pra mim era também, porque McLaren e Marlboro, pra mim tinha coisa do M também. Não, esse aspecto da cultura, ele é muito importante porque faz uma diferença. Uma pergunta que eu queria até fazer para você. Se você acha que o tabagismo, os dados são que ele está diminuindo ou ele está a mesma coisa? Está diminuindo. Os dados que a gente tem, que é o levantamento que a gente, inclusive, que eu trabalhei com o Sebrid, né, na época que o Sebrid estava lá no departamento de psicobiologia, a gente fez o 6º levantamento entre estudantes, né? É um levantamento nacional nas 27 capitais, e a gente fez com ensino público e privado. Então, assim, 6º, a gente tinha os 5 anteriores, né? De escolas, pelo menos a gente conseguiu comparar os dados de escola pública. E caiu mais de 50%. Se a gente olha 87, que foi o primeiro levantamento, para o último que foi 2010. Então caiu mais de 50% o uso de uma única vez de cigarro. Aquelas pessoas que experimentaram, os estudantes que experimentaram, de 20% para 7%, mais ou menos. Então, É bem significativo. bem significativo, porque isso vai impactar lá na frente, porque você tem aí uma população aí de meia idade que ainda está fumando, que isso vai gerar, tipo, essa galera ainda não apareceu muito problema, mas daqui a pouco vai começar a dar entrada no sistema de saúde com problemas respiratórios e outras coisas. Então, assim, ainda vai ter um impacto grande, mas daqui a pouco, essa molecadinha que está chegando aí, que já está fumando bem menos, esse pessoal vai aliviar mais lá na frente. Mas por quê? O cara hoje para fumar, o cara tem que fazer esforço. O cara tem que descer do prédio, o cara tem que ficar lá, o cara vai ter que estar na baladinha lá, o cara vai ter que ficar lá de fora um pouco, né? Então você tem aí um controle maior. Né? E tem uma relação, claro que não de causa e efeito, mas uma relação com essa questão de proibição de propaganda e tal. Existe uma relação. Tem. Tanto que se a gente olha hoje no Congresso, tem várias leis, propostas de leis para
restrição de propaganda de bebidas alcoólicas, que a OMS fala que seria uma das políticas mais interessantes para diminuir o consumo. E elas não andam, né? Não andam. E né? não passa essas... Não passa porque aí a gente entra no outro... Aí tem o lobby. Aí tem o lobby, aí tem os interesses... Você pega... Mas o impacto da normalização da cultura eu acho interessante, porque outro dia eu tava com a minha esposa, a gente tava vendo uma novela dos anos 80, sei lá, tinha uma cena com a Sônia Braga. E, cara, aí ela tava lá, tipo, ela numa manicure, não sei o que, e fumando, né, tipo, e eu falei assim, cara, hoje em dia, assim, é porque eu dou novela como um exemplo de alguma coisa que é o meio comum, ainda mais no Brasil, que é extremamente difundido. Você não vê mais um personagem, alguém fumando, é muito raro. Você vê bebendo. Você vê bebendo. Mas é engraçado... Mas você não vê o cara fumando, né? É legal essa comparação do álcool com o cigarro, porque são casos bem distintos, né? O cigarro teve uma mudança mesmo, né? Efetiva, apesar do lobby, porque também tem um lobby pesadíssimo, né? Sim. Tem um outro pesquisador, ele estuda assim, por que as políticas públicas andam de um jeito, ou caminham de um jeito, ou tem o Kindle, né? E ele fala sobre a teoria dos múltiplos frames, né? Ele fala streams, na verdade. E ele fala assim que a política muda diante de um jogo muito complexo aí de forças e de processos que acontecem para a política mudar. E quando a gente olha o do tabaco, do cigarro, ele mudou. Tipo, ela foi implementada, ela teve aí uma resistência, mas talvez teve um apoio cultural que hoje a gente não tem ainda no álcool. E uma coisa relevante que o Kindle fala, né, não apenas ele fala, outros caras falam, é que a evidência científica ela tem um poder muito baixo de mudança de política pública. A gente sempre fica, né, pensando, tem o dado, como é que os caras não vê o dado tá lá, tipo, que interessante por que não muda? Ele fala assim que dentro de todo o processo de estabelecimento de uma política pública, a evidência científica ela é secundária. Cara. E sempre foi na visão dele é verdade isso, né? Todo mundo conhece aquela pessoa que fala, não, se você não quer ficar doente, não vá no médico, né? Não vá, o médico é que acha a doença, né? As pessoas mais velhas e tal. Que gozado esse negócio da... E o que é que então que muda o... Então, ele vai falar que tem ele fala até de um clima nacional, assim, ele fala, né, que precisa ter um clima para aquilo ser colocado. Ele fala que uma mudança de governo, um governo que tem uma ideia, como a gente está vendo agora, você falou do armamento, né? O governo claramente tem uma ideia de estabelecer a política de ampliar a posse de arma, posse e porte de arma. Então, assim, ele já vem com essa ideia, mudou o governo, ali abre uma janela de oportunidade na visão de Kindle, e se já tem uma política já meio que pré-estabelecida, um apoio nacional, aí a coisa vai para frente, aí a coisa anda. É uma confluência de fatores, É uma tempestade perfeita, né? Valores, né? Assim, valores de uma sociedade, tudo isso caminha meio que junto. Agora, sim, a evidência é muito curta, não à toa. A gente aqui, de novo, aumentou o limite de velocidade nas marginais, por exemplo, porque todos os dados científicos mostram que você teria que fazer um limite baixo para evitar acidente, evitar morte, tudo mais, né? Mas aí não, tipo, se isso bastasse, essa lei, as pessoas não teriam de novo aumentado, porque a pressão é muito grande, as pessoas não... Esse é um conflito, pelo menos na minha visão, é um conflito muito... É difícil de resolver, cara, pra mim. Porque, por um lado, eu concordo que ninguém deve controlar o que o indivíduo faz ou deixa de fazer. Ele pode beber o quanto ele quiser, fumar o quanto ele quiser. Por um lado, eu acredito nisso. Essencialmente, esse deveria ser o certo. Sim. Por outro lado, a gente sabe que o ser humano não é, como a gente já conversou aqui com muitos especialistas, né? O ser humano não é esse ser iluminado, né? Que a gente acha independente, né? E que não faz nada errado. Então, por outro lado, a gente tem isso também, né? O ser humano é um animal que, inclusive, está num estágio que muitos antropólogos dizem eles chamam de descompasso evolucionário.
Então, a gente está num estado social e cultural que não condiz e a evolução genética não acompanhou esse desenvolvimento cultural. Então, a gente tem genes que são muito primitivos ainda, e a gente tem que lidar com esses instintos na sociedade de hoje, né? Então o ser humano é um ser muito primitivo, por outro lado, é isso que eu quero falar, acabei enrolando. Não, o problema, uma vez eu teve agora acho que foi eu não lembro agora onde que foi, mas é uma frase muito legal, que foi assim: um indivíduo é inteligente, pessoas são idiotas, entendeu? Isso, para muitas coisas isso é verdade, mas o indivíduo também é idiota, entendeu? Sim, obviamente. Porque é o indivíduo que bebe e vai lá e mata outra pessoa, né? Eu tô falando assim, se você for pensar num aspecto individual e pensar assim, não, a pessoa, se você dá as liberdades, ela vai se encaixar em algum lugar. O problema é que, assim, aquilo difundido para uma população começa a causar muito problema, porque um começa a bater com o outro e desanda tudo. Então, é isso que eu tô falando. Você tem que cortar as liberdades individuais em detrimento do grupo. Filosoficamente, o ser humano deveria ser livre, totalmente livre. Mas ele tem ele tem que ter regrinhas para poder conviver em grupo, né? Você tem que ser guiado, né? Ele tem que ser guiado, não tem jeito, não tem outra forma, né? Se fosse todo mundo livre, é isso que acontece. Você vê o negócio dos extremos, né? Se é totalmente livre, também desanda. Né? Porque a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. Né? Sim. Acho que esse é um bom caminho, sabe? Assim, é achar uma centralidade aí. Mas assim, para todas, né? Para todas. Porque você pega também o impacto aí das drogas ilegais, no sistema penitenciário, na criminalidade, índice de violência e tal. E não à toa também você falou, né? Dos Estados Unidos, ele vai legalizar exatamente quando ele está vivendo uma bruta recessão, né? Então, assim, ali num espaço econômico difícil. Que aí eles trazem para o meio formal, econômico, um mercado violento que estava acontecendo do lado de fora, cara. É aquilo que eu falei. Eu acho que existe vários motivos pelo qual você vai usar droga, mas só existe um pelo qual você vai vender. É por ganância, por dinheiro. Não tem outra coisa. E é uma coisa interessante que tem o Chris Rock, que é um comediante desse de stand-up norte-americano, ele falou assim, a maconha em especial, a maconha, a cocaína só não é legalizada nos Estados Unidos porque a melhor maconha e a melhor cocaína não são produzidas nos Estados Unidos. Então, tipo, eles não vão dar dinheiro para um monte de latino, entendeu? Tipo, e agora, como eles estão começando a poder plantar lá, agora eles estão liberando, e eles não estão liberando a maconha que a gente produz e está exportando. É a que eles plantam lá. Né? Então eles perceberam, e falaram assim, não, por que eu tô aqui de bobeira aqui brigando com os caras? Vou ganhar dinheiro com isso, cara. Porra. Não, e voltando também, que você falou do primitivo, a gente é tão primitivo que a gente tem aí um sistema carcerário que hoje ele se amplia ele dá um salto, eu não lembro direito a porcentagem, mas assim, é mais de 100% ele aumenta em 13 anos, mais de 100% da sua população carcerária, 100%, imagina a quantidade de pessoas que começam a ser presas por conta da mudança da lei de drogas, onde hoje o policial que dá a dica para o juiz se aquilo era tráfico ou não, o juiz vai determinar se era tráfico independente da quantidade de posse, quer dizer que o cara já está julgando com base numa história, num valor, num preconceito e outras coisas, né, na classe que aquele cara tá, e aí você tem um inchaço do sistema penitenciário por conta dessa lei, né, que a maioria que está sendo preso hoje tem essa sentença. E pro cara ficar lá dentro, tipo, quanto tempo? E o que você tá fazendo com esse indivíduo? Tipo, o cara entra lá, o cara não vai se ressocializar como daquele jeito. Olha o que tá acontecendo no negócio, naquelas condições. Né? Exatamente. Então, assim, tem pesquisador que fala que é ali que tem a grande confluência de forças para você ter hoje as grandes facções criminosas do jeito que elas estão. Mas por conta desse aumento do sistema penitenciário, você vê que as facções estão crescendo paralelo com o crescimento do próprio sistema. Então, assim, é muito primitivo a gente pensar que a punição, que você privar o sujeito da liberdade dele, você vai resolver um problema. Tipo, é bizarro, é primitivo. É primitivo, porque é fácil, né?
Isso, É como jogar debaixo do tapete a sujeira e aí você não vê mais o cara porque ele tá preso lá. Então logo ele não é mais um problema, né? Não só é fácil, como é uma opinião fácil de você ter, de você assim, pô, a criminalidade está aumentando, então a gente tem que ser extremamente severo com o crime, que isso vai eliminar o crime. Isso então, mas a severidade é lógica, né? Essa é a um lógica, pensamento extremamente lógico e muito fácil de ter. Só que o cara não vê assim, pô, a gente já tentou fazer isso durante a história da humanidade inteira e não funcionou. Tipo assim, antigamente os caras falavam, roubou, corta a mão. Isso não funcionou. Aí, se você vai pensar no contexto mundial, pega assim, todos os países que têm uma política extremamente severa com crime, são os países que, por sinal, têm mais problema com criminalidade, né? Como é que chama? Os países do Oriente Médio, eles não resolveu o problema. Um que as pessoas adoram apontar, que é o Duarte, aquele das Filipinas, que ele é extremamente famoso por ser um cara de política zero, com tráfico, não sei o que e tal. Não tá resolvendo. Sim. Entendeu? Tipo, não resolveu. Tipo, não é um país de primeiro mundo. Se fosse assim, o cara fez uma política lá e agora eles são ricos pra caramba. Não é. Eu acho que você consegue, dependendo do que você faz, você estanca, né? Mas você não resolve o problema. Exato. Você pode estancar, mas você não resolve. É a mesma coisa que cortar uma artéria e colocar um band-aid em cima, né? Não vai resolver. Você pode até estancar um pouquinho o sangue. Ou ter essa sensação de que a coisa tá acontecendo. E tirar a divisão. Que diz muito disso que eu falei, do descompasso evolucionário, né? Isso nada mais é do que um atalho cognitivo de pular um problema que é muito difícil para eu compreender. Eu pulo ele para eu resolver e continuar sobrevivendo. Continuar indo para casa fazendo meu trabalho. Que é um problema que é muito difícil de se resolver, né? É muito complexo, é muito mais global, né? Envolve... A gente viu aqui um estudo longitudinal, alguns episódios atrás, de que eles fizeram um estudo nos Estados Unidos e com as crianças na primeira infância. A diferença da educação na primeira infância. E os resultados começaram a sair recentemente, que foi longitudinal, e eles viram uma diferença drástica nas crianças que tiveram uma educação que foi estruturada, né, direitinho, que deu mais atenção ao lado emocional, né? E as crianças que não tiveram. Inclusive, a tecla que eles mais batem nesse estudo é o ganho financeiro. Porque diminuiu a população desse pessoal que foi parar na cadeia, aumentou desse pessoal o número de pessoas que ganhou X dólares antes de tal idade. Então todos os efeitos positivos teve isso, né? Sim. E eles apontam e tentam vender essa ideia como um investimento. Você está investindo e lá para frente você vai diminuir muito a criminalidade, o gasto penitenciário, com o sistema penitenciário, né? Então, só que isso é muito mais complexo. É complexo. E quem pensa, né, assim, até fazer um estudo desse longitudinal que consiga avaliar essa mudança tal, é complicadíssimo. É complicadíssimo. E aqui a gente está pensando, né, num prazo de um mês, né, de um ano, você tem políticas de governo, você não tem política de Estado, porque assim, você não consegue estabelecer, sei lá, um caminho de nação, né, assim, um negócio meio geral para as pessoas percorrerem. E tá aí, assim, você tem alguns vídeos muito bem produzidos pela Alana Filmes, não sei se vocês já viram. Tem o Começo da Vida, tem outros que falam do brincar, tal, assim. Filmes fantásticos, falam do desenvolvimento humano, e eles trazem muito uma abordagem bem na linha que você falou agora aqui. Cara, eu acho que os cientistas nessa área estão descobrindo isso. A gente já conversou bastante sobre isso aqui, que é uma coisa que até pouco tempo a gente não achava que era assim. A gente achava que a criança pequena não estava acontecendo muita coisa na cabeça dela, né? Ela não servia para muita coisa, estava esperando para crescer. Perdão, mas a gente está vendo cada vez mais que essa é a fase crucial da vida da pessoa, né? Sim. É o que determina o que ela vai ser, inclusive se ela vai ser criminosa ou não.
né? Não, e dá uma tristeza maior ainda quando aí, como você acabou de falar há pouco tempo atrás, e tipo, que as pessoas não levam muito em conta o dado científico, né? Aí o cara faz um puta de um estudo desse, longitudinal que demora anos pra sair, que mostra que... Olha que a realidade é essa. Aí os caras, tipo... Mas sabe o que eu achei fantástico? E eu queria muito achar alguém mais dessa área específica, porque eu quero propor que a pessoa faça isso aqui também. Eu não cheguei a achar nenhum estudo equivalente aqui, mas o legal desse estudo em particular é que eles vão pelo lado financeiro, e isso sim faz a diferença para a pessoa, né? Então você mostra para um governo, olha, ou para uma empresa, olha, isso aqui faz você ganhar economizar 30% do seu capital a longo prazo ou a médio prazo. Aí o cara ouve o que você está falando, né? Porque quando você põe dinheiro no você meio... falou do que pode interferir numa política pública. O Kingdom fala que os dados quantitativos, que quando você mostra ali um ganho claro, numérico, isso também impacta, isso ajuda a impactar um pouco mais, tá? Mas se você tem assim, olha... Você vai reduzir o teu custo nisso em tanto. Beleza, o cara pode assumir aquele compromisso porque ele está vendo que vai ter um bom resultado em longo prazo. Então esses estudos de custo-benefício são muito bem-vindos. Eu acho que isso tem um impacto maior, são mais bem-vindos, né, na pessoa. O problema é porque o cara fala assim, a longo prazo, mas então... Quando for, eu quero ganhar agora, né? Tipo, não, mas as empresas não pensam só no curto prazo, os governos não pensam só no curto prazo. A gente pensa, o indivíduo pensa no curto prazo. Mas no Brasil os caras não pensam em curto prazo? Não. Empresa não. Empresa não pensa só no curto prazo. O Brasil, as empresas elas morrem muito rápido. No mundo financeiro, Rafael, o médio prazo e o longo são tão importantes quanto, se não mais. Não sei, porque a média de vida das empresas no Brasil é muito curto, cara, em relação a outros países do mundo. Então não sei. Mas eu entendo. Eu entendo o que você falou, talvez valha a pena mesmo. Mas assim... o que eu estou dizendo é que assim, se o dado científico em si não tem importância, né, entre aspas... não, entendi. Que é o que a gente viu naquela pesquisa da Wellcome lá, que saiu recentemente, que 30% dos brasileiros acham que a ciência não gera nada positivo para a sociedade, né? E se isso não tem tanto valor, então o financeiro tem. Quando você mexe no bolso da pessoa, né? É verdade. Tem mais valor. É verdade. Por isso que eu acho esse estudo tão legal dos Estados Unidos. E até também ajudando, né, pensar um pouco nisso, você tem estudos que tentam fazer alguma intervenção individual, por exemplo, né? Tem um colega, o André, que ele faz uma avaliação ele faz tipo uma avaliação sobre o uso de bebidas de álcool, né? Do indivíduo, e ele faz o que a gente chama de feedback normativo. Tem alguns tipos de feedback que fala pro sujeito, olha, você tá bebendo isso, e aí ele vai depois acompanhar para ver se aquela informação vai gerar uma mudança de comportamento nele, simplesmente por falar. E uma das coisas mais interessantes é falar o quanto que o consumo dele poderia, se ele tivesse evitado esse consumo, o que ele poderia ter comprado com aquele dinheiro. Sim, assim, sei lá, se você não tivesse fumado, você poderia ter comprado um Note, sei lá, alguma coisa nesse tempo com dinheiro que você consumiu cigarro durante um ano, por exemplo. E aí isso gera mais... Tem um impacto maior. Gera resultado também. Você vê que interessante. O cara faz o cálculo. Putz, eu podia ter comprado aquilo que eu não queria e não comprei. E é melhor eu maneirar aqui. Exato, entendi. E assim, aproveitando esse papo de transformação, eu tinha uma dúvida exatamente sobre a maconha em si. Né? Porque... maconha é fácil a gente botar ela como um problema social, só que assim, parece que tem alguns estudos recentes que mostram que assim, o impacto não é tão grande, assim, o papel da maconha assim, no meio das substâncias, assim, como é que você acha que ela está sendo visualizada, o que de relevante ela pode trazer? Esse é um assunto bastante controverso, inclusive dentro da própria academia, né? Então, sim, você vai ter um pessoal mais conservador aí que vai apontar para questões
atribuindo aí um uso da maconha, dependendo que aumenta a chance de uma questão psicótica e outras coisas. E se tem uma galera muito favorável, né, até a legalização por conta desse todo, né, desse todo e que acaba remetendo aí a uma diferença de olhar aí por uma questão, acho que até ontológica, né? Então, assim, se a gente olha aqui que eu estou atribuindo, né, a minha visão da maconha ou a minha visão do indivíduo, como você falou da autonomia, né? Uhum. Então, assim, dentro desse lugar de peso para as coisas, eu tenho que pensar assim, qual a minha visão de mundo, qual a minha visão de sujeito, qual a minha visão da própria substância, para entender também os impactos que isso leva. Então, assim, se eu pensar o indivíduo simplesmente pelo lado da sua saúde mental, de uma possível dependência, você vai ter um povo falando que não, você tem que restringir. Agora, se eu olhar o contexto mais amplo e possíveis benefícios que ela possa vir a ter em relação a algumas determinadas doenças e diminuição da criminalidade por conta da extinção do tráfico, o mercado legalizado e que isso possa gerar um benefício para o governo. Então, assim, é muito difícil fazer esse peso, esse cálculo, né? Uhum. É muito difícil. Então, você vai ter argumentos, mas os argumentos eles vão ser distintos por conta de uma visão ontológica, quer dizer, a visão do próprio sujeito e a visão do que influencia esse sujeito. Se eu achar que é uma questão biológica ou exclusiva, eu vou ter uma visão. Se eu olhar esse lugar mais macro, esse todo, considerando autonomia, direitos humanos e tudo mais, eu vou ter uma outra visão. E acho que isso que a gente tem que avançar, a gente entende pouco isso, porque a gente fica restrito, né? Uhum. A gente é muito restrito. Eu tô olhando do meu lugar, você tá olhando do seu, beleza. Cada um tá olhando do seu jeito. Agora, como é que eu respeito e sento na mesa para dialogar sobre isso? Então, não é à toa que hoje você tem também nos projetos de lei, projeto de lei para legalização e projeto de lei para ampliar a restrição. Uhum. E porque tem uma punição individual maior, você tem punições para o uso, porque ele é complexo. Então, assim, eu não consigo hoje te dar uma, assim, te trazer uma reflexão que não seja essa. Não, tá? Perfeito. Porque eu acho que essa é o cuidado, né? Você vai ter a Marcha da Maconha com falas muito vigorosas e muito marcantes e muito válidas a respeito da sua legalização. E você vai ter estudos científicos que mostram para o indivíduo, né, a questão da dependência, a questão de... Então, como é que eu peso isso? Tá? Eu acho interessante a questão da maconha em si, porque ela parece que está num ponto bem central dessa discussão inteira de substância, porque ao mesmo tempo que você tem, como você falou, tem muitos argumentos para você, assim, não, é uma droga, ela altera a consciência, ela pode causar problemas, não sei o quê. Você tem o outro passo das pessoas que querem utilizar e tal, e fala assim, não, eu quero ter... Porque você não existe, por exemplo, um legalize cocaína. Tipo assim, não tem ninguém, por mais que o cara use, não tem ninguém que, tipo, defenda, que faça marcha da cocaína. Isso não existe, né? Ainda. Não existe ainda, mas, tipo, tá, vamos falar de agora. Mas não tem ninguém, tipo assim, eu cheiro mesmo e tal, não sei o quê. Mas, tipo, tem muita gente que defende, não, eu quero fumar, não sei o quê e tal. Então ele tá bem nesse meio termo que, assim, entre droga pesada, entre droga não tão pesada. E eu queria aproveitar porque eu fui uma vez numa palestra que era sobre maconha e tal. E o cara lá, eu não lembro agora o nome dele, mas ele começou a falar, não, porque a gente viu que a maconha, o impacto é bem menor do que a gente achava, até na questão do... Porque, assim, essa coisa de que destrói neurônio, isso é um mito, já foi provado que não é bem assim. Inclusive, tem alguns usos da maconha que a gente não percebeu, que às vezes elas podem, inclusive, ajudar dependentes de drogas mais pesadas a ajudar na transição para largar dessas drogas mais pesadas e até porque a abstinência total também dava muitos problemas, então é uma substância que podia ser usada para ajudar nessa transição e tal. E aí eu lembro que uma mãe que estava assistindo essa mesma palestra, foi muito interessante que ela falou assim, olha, doutor, eu queria, bacana que você está falando e tal, mas assim, eu inicialmente eu ia trazer o meu filho aqui para assistir essa palestra.
né? Porque eu queria porque ele tá querendo, eu peguei ele com maconha, não sei o que, eu queria trazer ele aqui. Ele falou assim, ainda bem que eu não trouxe, porque pelo que ele você ia querer pelo que você está falando bem da maconha, e ainda bem que eu não trouxe. E cara, aquilo ficou assim, e aí ele falou uma coisa, ele falou assim, ó, tipo assim, eu não tô aqui pra defender o que a pessoa tem que usar, tem que não usar, fazer não sei o que. Eu tô aqui discutindo dados científicos que a gente descobriu. Entendeu? Se é uma coisa que deve ser usada para isso ou não deve ser usada, isso é uma outra questão que é muito mais complexa. Mas os dados que eu trouxe são esses. Sim. Então eu achei, cara, aquilo que aconteceu mexeu bastante comigo, porque é muito mais complexo do que vamos liberar, não vamos liberar. O cara que é da marcha da maconha, ele é um vagabundo que, tipo assim, óbvio que ele quer por diversão, mas tipo, aí também tem a coisa da que você falou da liberdade e tal. E é uma coisa interessante ela estar nesse meio, né? E o que ela fala, né, quando ela traz isso, eu também acho muito curioso, assim, porque me fez lembrar um outro assunto que acho que é importante a gente trazer, que é o que a gente também tem visto e tem estudado, que são formas de redução do que a gente chama de estigma hoje, né? Então, porque você pega um dependente de droga, independente de álcool ou de qualquer outra droga, ele é muito estigmatizado. As pessoas olham para ele e veem ali um sinal de fracasso, de vagabundagem, de não quer nada com nada, isso é falta de força de vontade. Não vem a condição dele de não ter formas ali de lidar com um consumo compulsivo, com uma busca constante pela droga. E vindo de um meio de distúrbios psicológicos que é muito prevalecente. Isso, a comorbidade, perfeito. Da violência dos pais, violência externa, que ele tá sempre lidando. Exato. E aí, assim, quando isso está no público geral, já é ruim. Agora, assim, a gente tem também um estudo, né, feito pela professora Ana, que foi com um levantamento com crianças e adolescentes em situação de rua, sobre o uso de drogas entre essa população. Foi nacional também, foi muito interessante, porque ela perguntou, né, assim, onde as crianças e adolescentes buscavam o auxílio quando eles precisavam. E tinha lá igreja, escola, em uma posição lá embaixo tinha o sistema de saúde, o serviço de saúde, com 4% apenas das crianças que iam buscar o sistema de saúde. E aí, além desse dado quantitativo, perguntava-se por que você não ia, né? E a criança fala assim, lá a gente é muito maltratado, porque chega lá, a pessoa que atende a gente fala que cadê o nosso RG? Por que você está vestido assim? Toma banho, depois retorna. Então, o que a gente tem que olhar, acho que assim, na nossa condição humana, na nossa condição, seja do serviço especializado, porque também tem estudo que mostra quanto maior a especialização da pessoa, a pós-graduação, mais estigma ela tem, que é um negócio absurdo, né? Então, assim, a nossa visão, né? Como a gente olha para esse sujeito, né, que está lidando com algum problema, né, qual a forma que a gente está olhando para ele vai trazer para a gente um comportamento que muitas vezes é de repulsa. E assim, 4% das crianças que falam que buscam ali em último lugar o sistema de saúde falam a gente está fazendo muita coisa errada, né? Sim. Não é só o sistema penitenciário que tá, assim, você não está conseguindo acolher uma criança em uma situação de rua, tipo, isso para mim é o mais primitivo do primitivo. É verdade. Porque assim, se a gente pensar criança que está dormindo na rua ou que está num outro lugar, é uma sociedade falida, assim, acho eu, não sei se... Não, eu concordo plenamente, eu já falei ali não tem autonomia, ali sim, a criança não tá ali porque ela quer, porque que ela tá... Exatamente. Tipo, pode até ter saído, mas ela tem uma responsabilidade do Estado. Exatamente, é aí que eu acho que o Estado, porque a gente tende uma parte do problema é que a gente tende a colocar o Estado como uma entidade não humana. E ela é humana também, né? Então, quando você está falando do Estado, você está falando a humanidade, né? Se controlar e se ajudar, né? A gente tende a se esquecer, a gente fala o Estado, ele é meio demonizado, né? O Estado é uma entidade malvada, controlada por alienígenas, porque, né? E só quer o seu dinheiro e não quer fazer nada com ele. E não é o caso, o Estado é controlado por pessoas como nós, normal, são pessoas como nós. E acho que é legal a gente falar isso, porque eu tendo a me esquecer disso,
Para não perder o fio da meada, eu concordo plenamente, assim, e eu acho que isso, o que mais me irrita, ainda mais nos dias de hoje, que é extremamente politizado, né, excessivamente politizado em alguns casos, e tudo é motivo de discussão e briga e xingar, os dois lados, todo mundo se xinga, né? O que a gente estava falando hoje, antes de vir para cá, não leva a nada ficar se xingando, né? O melhor que a gente, porque não são dois times de futebol, nós somos pessoas, né? Agora, o que realmente me irrita não essas as pautas do momento, que agora tem as pautas do momento. Sim. O que me irrita, que eu já falei aqui, eu não vejo sentido em a gente discutir esses assuntos sendo que tem crianças na rua, entendeu? Eu acho que esses não são os assuntos que a gente tem que discutir. Se tem pessoa que não tem o que comer, se tem pessoa que não tem onde dormir, nenhum outro assunto vale a pena. Não vale a pena a gente discutir se tem que ter porcaria de grafite na 23 de maio, se tem que ter ciclovia ou não. Não importa isso, porque tem criança que está dormindo na rua, né? Perfeito. Então é isso, acabou, não tem que discutir outra coisa. Vamos resolver o básico primeiro, dar o mesmo jogo para todo mundo, né? As pessoas têm que ter condição mínima, porque nós somos seres humanos, nós não somos, né? Isso aí. É isso que eu acho. Isso que você falou, eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa é a primeira coisa. E o papel, o Estado, como o controlador, o organizador da sociedade, ele tem o papel, ele tem a obrigação de fazer isso, né? Sim. Em vez de discutir essas outras coisas que a gente fica se pregando. A gente, eu digo, a classe média, né? Classe média para cima. Que são as pessoas que ficam, porque não tem esses problemas, então, mais uma vez, usa o seu atalho cognitivo de não olhar para a criança na rua, porque é um problema muito grave de se resolver, né? Muito difícil de se resolver. A gente discute o problema, o pessoal para baixo lida com o problema. Então, lida com o problema. Só que a gente não discute, é isso que tá, aí que tá, a gente joga pro lado. A gente deixou de discutir, né? A gente colocou outras pautas no... Porque a gente está discutindo, as pautas que fervilham nas mídias sociais são essas, que na minha visão são imbecis. Se tem que ter grafite, se não tem que ter grafite, se tem que ter ciclovia, como se a gente fosse a Dinamarca para discutir se tem que ter ciclovia ou não, cara. Tem que comer. Você tá falando sobre ciclovia? É a última coisa, né? Sim. Eu fico meio agitado com as palavras, eu peço desculpa. Tá de boa. Mas voltando à vaca fria, como a gente costuma falar por aqui, eu só queria prefaciar que, assim, cara, eu nunca fumei maconha na minha vida, tipo, nem cigarro eu fumei. Aliás, eu pessoalmente, eu detesto maconha, cara. Eu não gosto do cheiro, eu não gosto da cultura em volta, essa coisa de, eu sou fodão, que eu fumo maconha, tipo, eu acho mó bobagem, cara, esse tipo de coisa. Mas, assim, o que eu acho que é interessante é a gente trazer o dado da ciência e independente do que esse dado for, a gente organizar políticas em volta disso, né, cara? Em volta daquilo que deve ser feito. Como você falou, qual que é a prioridade do que a gente... Você acha que qual que seria o melhor impacto, né, nesse tema específico da maconha? Você acha que ele tem que ser liberado com restrições, ou ele tem que ser manter o status quo como está, ou ele tem que ser mais repreendido ainda? Qual que você acha que é o melhor, a médio e curto prazo, qual que seria a melhor política para a gente lidar com isso? Então, saindo do princípio que eu vejo de complexidade, né, assim, de você não olhar apenas a questão biológica, de você olhar questões sociológicas, antropológicas, econômicas, criminais, eu acho que a legalização é um caminho, né? Mas assim, não nos moldes, de novo, do extremo da liberação total. Você tem que fazer ali o meio do caminho, tentando aí fazer um controle, fiscalização e venda, assim, com muita restrição pelo próprio Estado. Mas você deveria trazer esse mercado para uma legalidade. Acho que seria bem importante. E trabalhar, né, os sistemas de saúde e essas questões que eu falei do estigma, assim, porque é mais importante, assim, a pessoa quando tem problema, se ela tiver um canal, ela estiver confortável para buscar ajuda, né, ou ela ter ali uma busca ativa, né, de as pessoas que vão atrás e falam assim, você quer ajuda?
e estejam ali aptas, dispostas a poder fazer uma intervenção, caso seja necessário e quisto, né, pela pessoa, seria de já uma diferença brutal do que a gente tem, né? Então, assim, até anterior, acho que a gente tem formas de melhorar muito o que a gente faz, mas se a gente olhar a questão da maconha, a meu ver, hoje, né, assim, de tudo que eu tenho lido, visto e discutido, e eu falei com o Hector, eu fui num evento com ele, da OPAS, lá na Colômbia, e encontrei o Hector, ele era do Observatório de Drogas do Uruguai, e aí a gente conversou um pouco, tal. Ele falou assim: Danilo, sabe como é que o Uruguai caminhou para a legalização? Eu falei: não tenho a mínima ideia. Li uma coisa aqui ali, mas me explica, por favor. Ele falou assim: a gente estava com um problema que as prisões estavam começando a superlotar, e aí a gente levou essa discussão, as pessoas começaram a se incomodar e discutir isso. Pô, por que a população carcerária no Uruguai está aumentando tanto? A partir dessa discussão, eles estabelecem algumas metas para lidar com essa explosão do aumento de presos. Uma delas é a legalização da maconha, das 5 principais. E aí eles estabelecem ali vários comitês, e o Hector me falou, ele falou assim: a gente não queria fazer nada despreparado, então a gente começou a pensar em indicadores de avaliação da mudança da política. Tentar achar os dados, os índices, né? Então, assim, porque ele falou: Danilo, a gente podia voltar atrás, a gente pode, a República Tcheca fez isso, depois voltou. Mas a gente precisava ter indícios mínimos para saber o que a gente tinha que fazer e para onde a gente vai caminhar. Então, assim, olha só, eles estabeleceram mais de 80 indicadores de avaliação e tiveram, obviamente, que reduzir. Ele falou que tinha uns 10 a 12 indicadores no Uruguai para fazer essa avaliação da mudança de política pública, que é o que eles estão acompanhando. Então, tem um observatório de drogas no Uruguai que acompanha a mudança de política de drogas no Uruguai. Se eles veem que, aumentou ali, teve um aumento teve a questão aumentou a prevalência, mais gente está usando, mais gente está buscando, começou a ter problemas em relação a esse uso, eles podem muito bem voltar atrás, mas assim, genial, mas tem um acompanhamento. Então, assim, o que a gente não deve fazer é uma coisa que não seja muito bem trabalhada e que não seja muito bem acordada, porque aí, de novo, né, vai fazer, Estados Unidos já tem uma outra política, né, não sei quanto, óbvio que eles estão acompanhando, mas eu não sei se eles estão ali com essa ideia uruguaia de um acompanhamento tão próximo de tantos indicadores para uma possível reformulação lá na frente. Então, assim, nenhum caminho é sem volta. Também a gente tem que sair desse princípio, né? A gente pode mudar. Cocaína era legalizada lá atrás, tem um monte de coisa que era legalizada e hoje a gente tem essa configuração histórica, né? Eu achei interessante essa fala dele porque foi alguém que viveu, né? Viveu esse processo de mudança uruguaio. Então, eu iria na linha do que ele falou. Achei muito consciente. Não, excelente, cara. Essa visão, cara, assim, é uma coisa simples, né? Tipo, a gente vê o que acontece e mantém um controle, verifica. Se não tá dando certo, a gente pode reverter a qualquer momento. É que aí você coloca um elemento da política no meio também, né? Isso, com certeza. Você vai fazer isso, a população não tá de acordo, aí você perde o apoio da população, né? É muito difícil, sim, cara. Mas talvez a ideia não é tipo assim, fazer uma lei e ver o que acontece. É tipo, ver o que acontece e depois fazer uma lei. Entendeu? Entendi, é que tem muita coisa que você não pode fazer sem fazer uma lei, né? Então, mas ou sem revogar uma isso, lei. O modelo que ele falou eu achei muito interessante. Tipo, a gente vai ver o que acontece e qualquer coisa a gente... Porque assim, porque o modelo norte-americano, inclusive, ele é bem diferente, que lá eles... Assim, uma vez que uma coisa é lei, e assim, eles são, cara... É muito complicado de se mexer lá. Tanto que a Constituição dos caras é a mesma desde que quando eles começaram como país lá. Assim, ó, tem esses itens aqui, e ali eles não mexem de jeito nenhum. Mas, ó, não é querer puxar sardinha para os Estados Unidos. A Constituição deles é muito mais bem feita do que a nossa, por exemplo. Tem elementos morais melhores do que a nossa.
Eu acho, pelo menos. Não, ele tem aqueles pontos, depois eles vão botando as emendas e tal. As emendas e tal. Mas, cara, assim, uma vez eu já vi eu lembro de algumas aulas e tal que eu tive, que a Constituição brasileira ela não é tão ruim, não, cara. Ela é boa. O problema do Brasil não é institucional, é um problema mais operacional. Ninguém sabe como lidar, como realmente fazer as políticas funcionarem no Brasil. Entendeu? Mas a teoria em si parece que é boa. Ela é boa, mas ela é mais complexa. Ela é mais complexa. Eu não sei se é tão bom ser mais complexo assim. Tô falando da Constituição. Mas o problema é que, por um outro lado também, quando uma coisa é muito, tipo assim, não, tá na pedra e não tem jeito, eu não vou mudar nunca. É um problema que tá acontecendo agora com a questão do armamento lá nos Estados Unidos. Que, tipo, os caras estão tendo um levante absurdo de gente matando os outros com arma de fogo, e aí ninguém pode mudar porque não, tá na Constituição, você não pode mudar de jeito nenhum. Então, assim, o quanto isso é inteligente, o quanto ela é boa, o quanto não é como ele falou, é aquela coisa, a gente, cada contexto histórico muda. Porque o contexto muda. Isso tudo eu acho que mais uma vez, eu acho que até isso é secundário. Até isso é secundário. Porque se as pessoas têm é a cultura, é a mudança da cultura. Se as pessoas têm uma educação boa na base, no começo da infância, é diferente. Mesmo que ela tenha uma arma à disposição, ela não vai usar a arma para matar. Entendeu? Então é aí que eu acho que é o cerne do negócio. Porque aqui a gente não tem isso, a gente não tem nada nem próximo disso, né? E eu acho que esse é o negócio. Mas lá nos Estados Unidos eles têm, mesmo assim, os caras estão aumentando muito. Você já comparou o número de mortes por arma de fogo nos Estados Unidos e no Brasil? O Brasil mata disparado dos Estados Unidos. Sim, mas é porque é um problema mais social do que lá. Isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que isso é mais importante do que mudar a Constituição, mudar a lei. Eu acho, pelo menos. Sim, faz sentido. É o que eles chamam de baseline, entendeu? É a linha de base e a partir disso você faz o resto. A linha de base é todo mundo ter o começar do mesmo lugar. Né? Não ter favela, não ter. Eu não vejo, nunca fui político, nunca trabalhei na política, mas eu sinceramente não acho que isso é uma coisa muito complicada de fazer. Não é uma coisa muito, nossa, é uma tarefa homérica. Eu não acho que é. Eu acho que são coisas simples que daria para fazer se a gente focasse nessas coisas. Coloca a linha de base e aí a partir disso a gente vai ter essas discussões mais refinadas, né? Do que fazer com a legalização, a deslegalização. Isso tudo é extremamente importante. Mas sem a linha de base ela não adianta, né? É isso que eu acho. Não sei. Faz sentido. O problema é como é que a gente vai chegar, né? Nesse ponto. Será que a gente consegue a gente consegue criar esse baseline sem os recursos da discussão mais para cima? É possível a gente criar uma fundação? Como é que a gente faz? Acho que sim, porque você pega a história da Europa e dos Estados Unidos, eles não tinham a discussão refinada e tinham o baseline. Tem o baseline. Nos Estados Unidos você tem o baseline. Você pode falar o quão mal você quiser dos Estados Unidos. Mas lá, o cara que trabalha... Eu conheço pessoas pessoalmente que trabalham no Walmart e tem uma casa classe média alta aqui no São Paulo. Sim, mas bom, porque esse assim, é o baseline que eu tô falando. Eu sei, mas mas também eles têm esse dinheiro sobrando lá porque tem o resto do mundo lá que tipo ajuda um pouquinho a deixar os caras mais pra cima, entendeu? Tipo, se a gente falar assim, ó, se o mundo inteiro, tipo assim, do qual eles dependem, falar assim, não, pau no cu de vocês, eu não vou mais trabalhar pra vocês. Estados Unidos vai pro... Entendeu? Eles estão por cima da carne seca ali, porque tem uma galera que tá mantendo os caras lá em cima também, né? Então, como é que a gente vai seguir o mesmo modelo? Como é que a gente vai seguir? Porque não é um jogo, não é igual para igual, entendeu? Quem tá em cima é muito mais fácil. Aquela coisa, que eu já falei, o cara que ele é rico, é muito fácil ele continuar sendo rico. Ele pode investir no momento que ele quiser, né? Que ele já tem o dinheiro. Sim. Agora, quem não tem nada, que tá partindo do zero... Mas quando a América do Norte foi colonizada, por exemplo, já eram situação de exploração do resto do mundo? Não. Claro que não. Não, mas eles construíram a riqueza em cima disso.
Eles talvez foram mais espertos para chegar na frente. Mas aí é um contexto. A gente não vai sei. entrar em outra discussão. É um contexto, é uma discussão longa. Me chamem pra ouvir essa daí. Pelo menos, ó, prometo assistir lá de fora, mas eu quero. Bom, vou ouvir depois, né, os episódios, mas eu quero assistir ao vivo aqui também. Não, cara, mas você trouxe umas informações aqui muito bacanas, cara, que Muito a gente tem. A questão. Cara, o álcool ele é muito mais complicado do que várias outras drogas. Porque, assim, eu até mencionei, tipo, cocaína, crack, que são drogas pesadas e tal. Eu achei bacana que você... Não, o álcool é o mais complicado. A gente tá, né, assim, o nosso grupo lá de pesquisa, a gente tá fazendo o segundo relatório brasileiro de drogas, que ele é um financiamento do governo federal, e a gente tá para publicar, então tem dados epidemiológicos aí das mais distintas áreas. Eu não posso, assim, por razões mesmo do contrato e de que a gente vai ter que publicizar esses dados antes, não posso trazer aqui informações detalhadas, né? Sim, mas sim, assim, claro. se a gente olha o primeiro relatório, a tendência é essa, né? Se manter o álcool aí como a droga mais relevante em termos de custos econômicos, sociais, previdenciários e outras coisas. É isso. Pô, bacana, cara. Cara, Pô, muito legal. Foi muito legal esse papo. Obrigado. Gostei bastante. Eu que gostei aí, viu? Chame mais, um por monte, favor. mas eu acho que vai ter que voltar. Porque Não, Com certeza alegria, vou volto muito com alegria. bacana, pô. muito bacana. Volto com alegria. De verdade. Obrigado, muito bom estar aqui com A vocês. gente que agradece, é uma honra receber falar, aqui, foi honra. muito bacana, Pô, cara. foi legal mesmo. que Obrigado agradeço. mesmo e vamos aí a próxima, né, cara? Beleza. A gente até traz aí umas drogas, não sei o quê. Eu boto um CD da Kelly Key aqui. Pô, pois é, eu vou ficar pensando naquele aqui agora, tipo, no Baba Baby, de onde... Ó, O cara conseguiu me trazer Kelly Key, Então, né? assim, onde é que ele vai encaixar aquele aqui ali? Onde vai Tudo bem. encaixar Kelly Key, cara? é uma droga que tá, É uma droga. tá influenciando todo mundo até hoje. Pois é. Quem diria, hein? Quem diria? Danilo, de novo, obrigadão Obrigado, mesmo. obrigado. E a Valeu, gente cara. espera de volta aqui. Muito bom, obrigado. Tchau, Valeu. queridos. Falou. Não use drogas pesadas. Muito legal. Valeu, pô, obrigado.